Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite. Estamos aqui começando uma live que eu esperava há muito tempo, que é muito almejada aqui como analista, que é com a Portobello, uma das nossas joias aí, de uma das nossas alegrias na carteira Operação Condor, tá? Eu estou aqui com a felicidade de ser a primeira live da empresa en mucho tiempo y esto también do Ronei como representação da empresa, tá? E é parte importante porque a empresa de lá para cá, desde que a gente começou a cobrir oficialmente em 2019, se não estiver errado, houve muitas mudanças e uma delas foi a criação de uma equipe ou o fortalecimento de uma equipe de RI com o Ronei encabeçando, tá bom? Então, Ronei, eu queria agradecer você, queria agradecer que você esteja aqui e queria que a gente começasse com uma apresentação sua. Quem que você é, faz quanto tempo que está na empresa, qual que foi sua experiência prévia, e depois a gente faz a apresentação normal e pode enviar todas as perguntas aí, pessoal, que a gente vai ir fazendo. Tá bom? Boa noite, Ronei. Prazer. Está sem áudio. Ronei, está mutado. Desculpa, pessoal. Boa noite. Boa noite. Bom, prazer estar aqui com vocês, Carlos, e o pessoal que está participando dessa live. Né? Como você comentou, faz muito tempo que a gente não faz uma apresentação assim mais estruturada para falar um pouco dos nossos negócios, além daquilo que a gente vem fazendo regularmente nos nossos calls trimestrais. Né? Uma honra estar aqui com vocês e falar um pouco da Portobello e um pouco dos nossos negócios e como estão a nossa perspectiva um pouco para frente em relação à nossa indústria e as nossas unidades de negócio. Falando um pouco de mim, eu sou catarinense, sou de Florianópolis, nascido, estudei por aqui, comecei minha carreira por aqui, mas acabei fazendo uma carreira internacional, fiquei uns 30 anos fora de Floripa, e aí Portobello me achou. Portobello me achou e a gente acabou tendo uma boa química aqui com a família controladora, com os executivos, e decidi voltar para a minha cidade natal. Eu tenho aí uns 30 e poucos anos de experiência, fiz uma carreira muito na indústria de bens de consumo massivo, trabalhei muitos anos na Kraft Foods, que depois virou Mondelez, no Brasil, nos Estados Unidos, no Peru. Depois passei também por uma outra empresa de bens de consumo, mas não no segmento de alimentos, no segmento de higiene e limpeza, que foi um grupo britânico, a Reckitt. E em 2020, no começo da pandemia, me juntei ao Grupo Portobello, a Portobello Group, como CFO. Aqui, trabalhando com o Mauro, que é o nosso CEO, é um executivo de muita experiência e muitos anos de Portobello, que ajudou a construir o negócio junto com os acionistas e com os fundadores, né? E bem conectado com o conselho e com o grupo controlador. Né? Então, tive o privilégio de passar nesses 2 anos pelo momento de recuperação do mercado. A gente passou pela pandemia, se recuperou muito bem, né? Saiu muito fortalecido da pandemia, e tem tido aí nesses últimos 2 anos realmente os melhores anos da companhia. Então, é um bom momento também para a gente falar do nosso negócio, no fechamento aí do ano de 2021, que foi realmente a nossa melhor performance histórica. Ronei, você trabalhou no Peru? Sim. E é fluente em espanhol? Falo espanhol, falo inglês, eu acho, não sei se sou fluente, mas falo, sim. Não, a gente sempre se surpreende. Suficiente para ficar 2 anos no Peru e conseguir. Foi a minha primeira experiência como CFO, foi no Peru, né? Então, em 2004 a 2006. Nossa, pessoal, ven que a gente sempre se surpreende aqui falando com... Você não tinha me contado,
Agora a gente vai começar a fazer as nossas conversas em espanhol, tá? Tá, vamos lá, vamos fazer a apresentação. Bom, mas vamos lá. A gente preparou um material aqui para compartilhar com vocês e acho que a gente vai tentar fazer essa live o mais interativa possível, né? Eu sei que você vai perguntando ao longo do caminho, você já nas nossas reuniões trimestrais é o que mais participa, é o que mais pergunta. Então, vamos tentar fazer um bate-papo aqui para que não seja um pouco monólogo e tal. E à medida que eu vou falando, vocês vão perguntando. A gente tentou fazer uma apresentação que ela é um pouco institucional, que tem um pouco do nosso histórico, que fala um pouco de Porto Belo, e aí depois fala um pouco da nossa performance recente, né? Mas é um pouco para atender um público que conhece pouco de Porto Belo e para atender um público que conhece um pouco mais, que vem acompanhando a nossa performance, tá? Vamos lá. Pessoal, comentando aqui que a Portobello é o típico caso que a gente procura na Operação Condor, tá? É uma empresa que na época em que a gente agregou, estava passando por um problema de alavancagem alta, estava num problema do ciclo, e a gente enxergava que o valuation estava muito descontado. Também a empresa não se comunicava muito bem com o mercado, era um pouco mais tímida na comunicação, e resulta que e também não tinha muita cobertura por parte dos analistas, porque era uma microcap. Só que ela estava num processo de alavancagem em uma parte do ciclo que era ruim. E aí começou todo um processo de melhora, e é isso que a gente também vai ver na apresentação do Ronei, tá? Vamos lá, Ronei. Tá bom. Vocês estão conseguindo ver a tela aí sem problema nenhum, né? Como eu não vejo vocês. Tudo certo. Então, vamos lá. Então, aqui um pouco do nosso disclaimer, né? A gente vai falar um pouco sobre perspectivas, então, vamos falar que estamos falando de incertezas em relação ao resultado passado e futuro. Acho que é importante mencionar isso. Vamos para o que a gente colocou aqui. Tem um pouco da visão geral do Porto Belo Grupo, vamos falar das unidades de negócio, e depois a gente fala um pouco da nossa performance recente, tá? Porto Belo Grupo, né? A gente é um player global, né? Líder na produção e comercialização de revestimentos cerâmicos. Esse é um mercado bastante fragmentado no mundo. A Porto Belo está entre eu diria, entre 10 e 20, entre top 10, top 20 no mundo, né? Está no grupo aí das principais produtoras e comercializadoras, mas é uma das poucas que tem um modelo integrado. O que significa o modelo integrado? Que ela tem a indústria e tem também o negócio de varejo. Basicamente, são poucos os players que têm o modelo integrado. A gente exporta para mais de 60 países, em todos os continentes. Aí tem um pouco da foto dos principais países que a gente exporta. Essa foto de 2019, né? Os números de 2020, essa foto de 2020, os números de 2021 mudaram um pouquinho, principalmente nos Estados Unidos. A gente ganhou muita relevância nos Estados Unidos com a Porto Belo América, mas isso vai aparecer no nosso formulário de referência de 21. Tá? Hoje o nosso negócio é mais ou menos 79% no Brasil e 21% fora do Brasil, né? Sendo que desses 21% fora do Brasil, o maior negócio é nos Estados Unidos. É a maior operação que a gente tem fora do Brasil. Temos um grupo de 42, relativamente jovem, tem 42 anos de história, é o líder na produção de revestimento cerâmico com 2 plantas, é o número 1 também no varejo, com 138 lojas. A nossa receita nos últimos 12 meses é de 1,8 bi, receita líquida. Faturamento bruto é mais para 2 bi, 2,1, 2,2 bi. Aqui nós estamos falando dos últimos 12 meses, né? Então, até porque não divulgamos ainda o resultado do 4º trimestre. O EBITDA nos últimos 12 meses de 343 milhões, que dá mais ou menos uma margem de EBITDA de 19%. E como você bem comentou, a nossa alavancagem reduziu significativamente nos últimos anos, mas mais recentemente fechamos com 1,4. É uma companhia listada no novo mercado, mais alto nível de governança no Brasil. A gente não fez um IPO, a gente fez uma migração em 2008. A gente tem um rating A-, a gente fez a nossa primeira leitura de rating no começo do ano passado, saiu o primeiro rating como BBB, e recentemente a gente teve um upgrade de 2 notches, ou de 2 níveis para A-, o que reflete não só a melhoria dos nossos fundamentos econômicos financeiros, né, e um pouco dessa
dessa mudança na nossa operação, na nossa escala. A companhia auditada, hoje o nosso auditor é a PwC. Um pouco da nossa história, né? Começou a operação em 79 com a nossa primeira indústria aqui em Tijucas, né? Aqui a gente pegou os principais momentos, né? Em 98 a gente entrou no negócio de varejo, aí mais ou menos 11 anos, 20 anos depois do nosso lançamento como indústria, a gente entra no varejo e entra com Porto Belo Shop, primeiro com uma rede de franquias, depois avança para lojas próprias. Hoje nós temos algumas lojas próprias, depois vocês vão ver um pouco do footprint na parte de varejo. Em 2000 a gente migrou para toda a parte de gás natural, então todas as nossas plantas com 100% gás natural, né? Em 2008, um ponto importante, a Porto Belo Shop chega aí a 100 lojas e a gente tem a entrada no novo mercado. 2015, a gente faz a nossa primeira expansão saindo de Santa Catarina e abre a planta de Marechal, em Alagoas, uma planta com produção a seco, bastante sustentável, uma das mais sustentáveis da América Latina, e lança a marca Pointer, a nossa marca de design democrático. Depois eu vou falar um pouquinho sobre Pointer. 2018, a gente lança a Porto Belo América. A gente já vem operando nos Estados Unidos há mais de 30 anos como exportadora, né? Mas em 2018 a gente lança a Porto Belo América como uma distribuidora, já com os planos de montar uma fábrica, né? Então, efetivamente, muda a nossa participação nos Estados Unidos, onde a gente fala que a gente tem um plano de montar uma fábrica. Então, isso começou em 2018. E também começa aí todo o tema do foco na parte de sustentabilidade. O nosso produto naturalmente é sustentável, é um substituto de pedra natural, né? Então, por si só, a gente tem no nosso DNA sustentabilidade, mas a gente começa a focar mais na parte de sustentabilidade, e isso também tem a ver também com a gente entrar em novas categorias, principalmente nos grandes formatos. A gente vem migrando o nosso portfólio para os grandes formatos, até a gente ter a tecnologia de lastras. A Porto Belo começou em 2019 e terminou em 2020 a fábrica de lastras, que são esses grandes formatos de revestimento que pode chegar até 1,80 m por 3,60 m, né? Então, a história do grupo é um histórico de muito crescimento e muito focado na sustentabilidade e na inovação. É um grupo que a família fundadora sempre foi muito focada em trazer inovação e trazer aquilo de mais recente em termos de tecnologia no mundo, né? Trouxe porcelanato para o Brasil, entrou no varejo, primeira planta com lastras. Então, tem um histórico muito forte nessa questão de sustentabilidade e inovação, né? Isso é onde Pessoal, Ronei, desculpa. Aí eu queria fazer um destaque. Quando a gente fez a recomendação lá em 2019, ou acho que foi no final de 2018, resulta que um dos fatores que chamaram a nossa atenção, ou que foram parte da recomendação, foi que essa é uma empresa com um histórico muito longo. Então, ele estava num momento ruim, mas não era uma aventura para nós. É uma empresa que tem uma marca, um reconhecimento. Tem uma série de empresas em Santa Catarina, no sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que quando você as visita, você fica surpreso pelo tamanho, pela organização, pela qualidade dos produtos. Então, a Porto Belo se inseria dentro desse grupo como a Marco Polo, Randon, Frasle, Tupi, Schultz, Veggie, todas com uma cultura não de muita... uma cultura corporativa não muito agressiva de vender sonho, mas de executar mesmo. É uma cultura diferente do que está na moda ou do que esteve na moda na bolsa nos últimos 2 anos, tá? Então a gente viu uma empresa tradicional do ponto de vista de que tem certos princípios, uma certa consistência no longo prazo e que de repente sai da moda, tá? Então, mas essa parte foi muito legal, que quando você visita essas empresas, eu postei hoje um vídeo, passei por fora hoje da empresa, você vê que é uma coisa gigantesca por dentro e bem poderia ser uma empresa que estivesse localizada
em qualquer outro país, por exemplo, Alemanha, quando você vai também numa Unicasa, por exemplo, você fica surpreso, você nem acredita que empresas como essa estejam no Brasil, tá? Então, e eles estavam com esse projeto nos Estados Unidos, que na verdade eu nem botava muita fé de que saísse do papel, e terminou saindo. Então, pessoal, são empresas que demoram para fazer coisas, mas vão fazendo. Então, vamos lá aí na parte dos Estados Unidos. Eu acho que Carlos sempre resumiu bem. O que eu diria dizer que a família sempre foi muito visionária, né, e muito focada, muito esteve à frente do seu tempo, né, e fez investimentos significativos pensando no longo prazo. Claramente teve momentos difíceis por fazer esses investimentos, momentos que o mercado não foi tão bom, mas nunca perdeu o seu foco no longo prazo e acreditar na inovação e estar à frente, né, em trazer novas tecnologias e fazendo os investimentos necessários. A gente sofreu, sim, quando o mercado não teve bom, mas a gente está se beneficiando de ter seguido nesse período com uma estratégia muito clara e com a crença de que a gente estaria bem preparado quando o mercado voltasse. E é isso que está acontecendo. A gente está tendo uma performance muito boa nesses últimos 2 anos, porque a gente estava bem preparado para a volta. E nada mais é do que acreditar na estratégia e estar focado aí nos seus objetivos de longo prazo. Bom, falando um pouco de onde a gente está, né, a gente está hoje estruturado a gente tem 4 escritórios, né, o escritório que eu estou aqui em Floripa é a base, onde fica o nosso base administrativa com o time de gestão, mas nós também temos aqui a Porto Belo Shop, aqui no escritório de Floripa. A gente tem um escritório de Tijucas, onde está a nossa planta em Tijucas. Então, em Tijucas nós temos a planta, e por isso é enorme, né? Como você falou, uma extensão de quase 1 quilômetro, você passando pela rodovia. Tem a planta, a gente tem o CD e o escritório em Tijucas, né? Nós temos uma planta em Maceió, na área industrial de Maceió, fica em Marechal, e um escritório também. 6 CDs espalhados pelo Brasil, que dão serviço para as redes para a rede Porto Belo Shop, né? A gente tem os estoques, não nas lojas, mas nesses CDs, né? Então, essa é a estrutura aqui no Brasil, né? A planta de Tijucas tem capacidade de mais ou menos... a gente fala da planta, mas é um site, são 6 plantas dentro do mesmo site, 32 milhões de metros quadrados de capacidade, a planta de Maceió, 19 milhões de metros quadrados, né? A planta dos Estados Unidos vai trazer 7 milhões de metros quadrados de capacidade, vai aumentar mais ou menos em 15% a capacidade do grupo. Nos Estados Unidos, nós temos já 2 CDs, um em Pompano, onde está o nosso escritório, né? E outro em Cookeville, que é onde vai ser perto de onde vai ser a nossa planta, no estado de Tennessee, bem no centro dos Estados Unidos, e uma das vantagens logísticas, a gente vai estar no centro dos Estados Unidos, e o Tennessee é para os Estados Unidos o que é Santa Catarina para o Brasil, né? Efetivamente é onde a gente tem o melhor local de fonte de recursos naturais, de disponibilidade do gás e também de mão de obra. Então, é onde a indústria cerâmica está baseada. Então, nós temos, e efetivamente tem uma vantagem logística para toda a distribuição dos Estados Unidos. E claramente a gente vai estar também vamos estar abrindo aqui um CD na costa, na Califórnia, justamente pelas distâncias, né? Então, esse é um pouco do footprint. A gente já está no Tennessee com o CD, e o CD fica no lado onde vai ser a planta. Depois eu vou mostrar um pouco do que vai acontecer com o nosso footprint com a nova planta. Tá? Um pouco da nossa visão e propósito, a gente realmente acredita nessa visão de ser o protagonista global em soluções de revestimento em ambientes, e o nosso propósito é viver design, transformar ambientes, emocionar pessoas. Então, como eu comentei, é um dos poucos players que tem um modelo integrado, né, de indústria e varejo, né? Acho que o grande referência para a gente aí, que é o outro player relevante, é a Porcelanosa. A gente, de alguma maneira ou de outra, junto com a Porcelanosa, tem essas vantagens do modelo integrado, de trabalhar marca, inovação, produtos, serviços, processos muito bem desenvolvidos, e uma equipe, acho que bem formada, com um bom balanço entre talentos internos e talentos que a gente acaba contratando no mercado, né? A gente tem uma referência também nesse negócio, e uma das empresas que as pessoas, que os profissionais procuram e buscam para trabalhar
uma grande escola também nesse negócio. Tá? Nossas fontes de geração de valor, a gente vem muito claro, focando nesses últimos anos e deixando muito claro o que a gente busca. Tá? A nossa estratégia tem 3 pilares. Um é o foco no varejo, né? Crescimento do varejo tanto nas lojas próprias como nas franquias, tentando aumentar o nosso market share e penetração e consolidando a nossa liderança aí nesse mercado mais especializado, né? E ganhando, claro, é onde a gente tem aí o contato direto com o consumidor, né? E buscando mais relevância nesse segmento e, claramente, com um pouco mais de rentabilidade, dado que a gente tem um negócio direto ao consumidor. O outro ponto é a expansão internacional. A gente vem trabalhando forte para aumentar a nossa escala internacional. Longo prazo, a gente imagina que a Portobello América está chegando em mais ou menos 30% do nosso negócio internacional. Hoje é 21%, deve terminar esse ano, muito provavelmente próximo de 23%, à medida que a Portobello América acelera o seu crescimento. Daqui a pouco eu vou falar um pouco disso, né? E a gente está fazendo essa expansão internacional também, pensando não só na perspectiva de demanda, mas também na perspectiva de supply. Explico um pouco disso. A gente está construindo a demanda nos Estados Unidos, crescendo nesse mercado que é muito relevante, mas estamos fazendo um investimento de capacidade que vai endereçar a necessidade local, mas também vai liberar a capacidade no Brasil, dado que hoje todos os produtos que vão nos Estados Unidos saem do Brasil, saem aqui da nossa planta de Tijucas. Isso também vai melhorar também a nossa capacidade de exportar para alguns mercados, diretamente dos Estados Unidos. Então, acaba equilibrando um pouco o nosso modelo, né? E aquilo que eu comentei, o modelo integrado nos dá não só o contato direto com o consumidor, a gente consegue ver um pouco de tendência, inovação, a gente tem um contato, está desenvolvendo um canal muito forte com a parte de digital, né? E isso dá também muita perspectiva em termos de inovação tecnológica, onde a gente deve investir. A gente não precisa depender só dos inputs que vêm dos nossos clientes, revendas ou as construtoras. A gente tem, efetivamente, uma rede muito forte de arquitetos e designers e contato direto com o consumidor, que dá aí a todos os insights para que a gente possa continuar trabalhando com o nosso modelo integrado. Tá? Um pouco da governança da companhia. Ela é uma companhia, como eu tenho, instalada no novo mercado. Hoje, o grupo controlador tem mais ou menos 60% do capital da companhia, 40% estão aí no free float, no novo mercado. Tá? A gente tem um conselho fiscal, a gente tem um comitê de auditoria, um conselho de administração formado por 7 membros, 4 são independentes, até mais do que exige o novo mercado. O novo mercado exige por volta de 25% de membros independentes, nós temos 57% dos nossos membros independentes, aí com gente que entende de varejo, que entende bem de marketing, de estratégia, entende bem de mercado de capitais, né? Então tem uma boa representação aí dos nossos membros independentes. Tem vários comitês também. Hoje a nossa diretoria estatutária é formada por mim e pelo Edson, que toca a parte de jurídica e compliance, e o Mauro, que é o CEO da companhia, né? E nós temos aí os 4 diretores gerais, os CEOs de cada um dos negócios, né? O Romael toca a parte de Portobello Shop, o João a unidade Portobello, o Diógenes, a unidade Pointer, e o Luiz Felipe é o CEO da Portobello América. A nossa performance tem sido boa quando a gente olha um pouco do filme, né? O filme desse ano é um filme onde a gente performou um pouco melhor que o Bovespa, mas a foto talvez mais recente, a gente sofreu aí com a queda do mercado como um todo, entendeu? Quando a gente olha a nosso pico aqui, que foi em junho, versus a nossa atuação hoje, o nosso preço de ação hoje. Mas, de qualquer maneira, né, quando a gente olha ano contra ano, ainda é uma performance boa, mesmo com toda a queda do mercado recentemente. Um pouco dos comitês, as nossas práticas de governança, nós temos 4 comitês, né? Um comitê e são focados realmente nos projetos estratégicos, o crescimento do varejo, a expansão internacional e na melhoria da governança, né? O comitê de governança corporativa e estratégia, que está focado dos grandes projetos e na melhoria da nossa forma de agir e está performando de acordo com a expectativa do nosso conselho, com os nossos grupos controladores. Então, esse é talvez o comitê que é mais ativo e próximo da gestão. Comitê de sustentabilidade,
Comitê de Auditoria e o Comitê de Expansão Internacional, que, na verdade, é formado pelos membros do Conselho da Portobello América, né? Ao longo do caminho, a gente vem aí melhorando também, como eu comentei, é um produto sustentável, a gente vem focando na nossa agenda ESG, a gente acabou de entrar no Pacto Global com as United Nations, no sentido de estar mais próximo, começando a trabalhar um pouco com as ODS, entendeu? Então, tem um pouco disso no nosso caminho, né? Estamos avançando por esse lado da agenda ESG. Tá? Aqui um pouco do nosso time com o Conselho, é importante mencionar, né, esses são os membros do Conselho, e aqui um pouco da nossa família, né, que as 3 gerações da família, né, os 3 César fundador, né, o César Neto, que de alguma maneira construiu esse negócio nos últimos 42... Desculpa, o César Júnior, que nos últimos 42 anos vem tocando esse negócio, e o César Neto, que é a 3ª geração, e que participa do Conselho da Portobello América. A gente não tem membros da família mais no time executivo, a gente tem membros da família no Conselho de Administração, né? O César Júnior está no Conselho de Administração, tem alguns membros da família que estão aí ajudando e participando do Conselho da Portobello América, como é o caso do Neto. Tá? Mas não temos mais membros da família no time executivo. Um pouco das unidades de negócio, como a gente está estruturado. A gente estruturou nos últimos 2 anos, a gente organizou nosso time em 4 unidades de negócio. A unidade de negócio Portobello é um negócio B2B que atende as construtoras e as revendas multimarca, os home centers, né, e exporta para todos os países que não fora os Estados Unidos, que é atendido pela Portobello América. Isso representa hoje um pouco menos de 50% do nosso negócio, 46% a unidade Portobello. A unidade Portobello Shop, que é a unidade B2C, que conecta com o consumidor final, com os arquitetos, com os designers, a primeira rede de lojas de revestimentos cerâmicos no Brasil, a número 1, né? No Brasil, tem 31% mais ou menos da nossa receita. A Pointer, que é a nossa marca regional, né, e que representa o design democrático, né, para atender Norte e Nordeste. E a Portobello América, né, que é o marco aí focado na nossa expansão de estratégia internacional e que tem aí replicado um pouco de todo o nosso aprendizado aprendizado no Brasil, toda a experiência do Brasil, a gente está replicando na Portobello América, né, e trazendo um pouco do nosso DNA e expertise e aprendendo aí com um time local lá na Portobello América. Hoje representa mais ou menos 9%. Importante mencionar que cada uma das unidades tem aí um gestor, né, um diretor-geral, com um modelo de governança descentralizado que apoia a gestão, e eu, o Mauro e o Edson estamos aí mais no time corporativo, temos uma visão do grupo como um todo. Tá? Aqui um pouco do nosso site, você bem mencionou o site de Tijuca, são 6 plantas no mesmo site, e aqui quase 1 quilômetro de extensão, 15 fornos, né? É um pouco da nossa estrutura, é o site que atende a unidade Portobello. Ronei, sim? desculpa, esse site aqui, em termos de porcelanato, cerâmica, é o maior do Brasil? É o maior do Brasil, é um dos maiores do mundo. Uhum. Porque eu realmente, quando visitei, fiquei impressionado. Isso aqui deve ser, ou eu diria até que pode ser o maior do hemisfério sul. Não sei se, a não ser que na Austrália haja alguma coisa grande aí. Não, como comentei, é um dos maiores do mundo. Eu não tenho certeza se é o maior da América Latina, mas posso depois voltar com isso. Mas tenho certeza que é o maior do Brasil. De verdade, a gente fala de uma planta, mas na verdade é um site, tem 6 plantas. À medida que a Portobello foi crescendo, ela foi expandida, então são 6 plantas nesse site e 15 fornos. Tá? Ok? Ótimo. Eu tenho uma outra dúvida. Lá na outra slide, na anterior, essa. Em que momento e por que razão vocês decidiram ir para o varejo? E depois, em que momento vocês decidiram fazer essa planta Pointer? E como é que isso foi evoluindo?
Acho que Depois tem volta um uma pouco. pergunta especificamente sobre a Pointer. Tem Não, acho que volta um pouco aqui. A gente foi para o varejo 20 anos depois de entrar na operação da indústria. Um grupo de 42 anos, a gente, de fato, entrou no varejo em 98. Então, nós temos aí 22 anos de varejo, 23 anos de varejo. Né? E fomos consolidando o nosso negócio. Começamos com um modelo de franquia e hoje a gente tem franquia e lojas próprias. Então, foi uma evolução natural, entendeu? E um pouco dessa mentalidade inovadora, entendeu? E empreendedora dos nossos fundadores e da nossa família controladora, né? De avançar um elo na cadeia e entrar no varejo, né? E entrar nesse modelo integrado. Como eu comentei, é um dos poucos players que tem esse modelo integrado de sucesso, né? Então, esse foi em 98. E a gente decidiu ir para o Nordeste. Na verdade, o projeto do Nordeste foi aprovado em 2013 e a gente teve a planta pronta em 2015. Né? E foi um pouco no momento onde virou um pouco o Nordeste. Vocês devem lembrar que o mercado caiu como um todo. Então, a gente decidiu investir em 2013, mas a fábrica em si entrou em 2015, nessa tecnologia, que é uma tecnologia um pouco diferente, né? Tecnologia seco. Para encontrar, e novo, transporte de cerâmica é muito caro, a gente encontrou um caminho de atender o mercado do Norte e Nordeste localmente, né? Com uma tecnologia que pudesse propiciar preços acessíveis, o que a gente chama de democrático para aquele mercado, dado que a gente não estava conseguindo chegar com o produto Portobello vindo do Sul. Tá? E a Portobello América, né, que é a outra pergunta, de novo, a gente decidiu voltar para os Estados Unidos com Portobello América como uma distribuidora e já com planos de abrir a fábrica em 2018, e acabou coincidindo com agora, em 2021, final de 2021, quando a gente aprovou com o nosso conselho, efetivamente, o investimento na fábrica. Acho que eu respondi os 3 minutos. A Pointer tem um benefício tributário? Vamos chegar lá. Vamos chegar. A Pointer, sim, tem um benefício tributário, tá? Eu vou falar um pouquinho da Pointer, mas já adianto que ela tem um benefício tributário, que é o Prodesim, que dá uma redução da nossa base de ICMS, né? Todos os players, de alguma maneira, que qualificam para esse programa têm, lá no Nordeste, é muito comum, né? Nos estados do Nordeste, você tem o benefício fiscal. Nós temos um benefício fiscal, né? E hoje a Pointer dentro das 4 unidades de negócio, né, a unidade que gera o melhor EBITDA dentro da nossa operação. De fato, é mais rentável dentro da nossa operação. Andando aqui um pouco falando ainda da unidade Portobello, né, a gente tem a Portobello é a líder no país, né, não tem uma leitura muito clara de market share, acho que tem uma pergunta que sempre faz qual o market share, a gente sabe que a gente é líder, então, pelos dados da Anfacer, o volume e tal, mas não tem alguém que monitore o market share de cada um dos players. A gente sabe que a gente vem crescendo um pouco mais do que o mercado e sabe que o nosso volume é um pouco maior do que os concorrentes, mas hoje tem 4 players importantes aí dentro do universo que comparam com Portobello, né? Dexco, que é um grupo brasileiro, controlado aí pelo Itaú, mas com uma empresa pública que tem a marca Ceusa e Portinari. A Eliane, que era uma empresa brasileira que foi adquirida pelo maior grupo de pisos do mundo, né, que é a Mohawk, um grupo americano, que tem cerâmica, mas tem madeira, tem vinil. Então, o Mohawk é um grupo muito grande, que comprou a Eliane. E a Incepa, que era do grupo espanhol Roca, foi adquirida pelo grupo mexicano. Lamosa. Tá? Então, são os 4 players maiores. E aqui eu estou falando de concorrentes em porcelanato, né? Porque se você abrir o segmento cerâmico, tem vários tipos de cerâmica, mas a gente está focando aqui nos concorrentes de porcelanato, que é onde a Portobello atua, né? Então, e no mundo de porcelanato tem mais 3 players importantes: Elizabeth, a Embramaco e a própria Bianco Grey, são players relevantes no negócio de porcelanato. Tá? Rony, aí a gente viu que várias dessas, o segmento nos últimos anos esteve muito movimentado em função de fusões e aquisições. A Dexco com Ceusa e Portinari, a Mojo que comprou a Eliane, a Lamosa. Vocês, foi uma decisão. Por que vocês ficaram mais quietinhos no que se refere a fusões e aquisições, nesse Olha, contexto tão aquecido? a gente fez, nos últimos anos, se você considerar de 2015 até 2019, a gente fez muitos investimentos de capacidade em tecnologia. Pointer,
aumento de capacidade. Aumento de capacidade aqui em Tijucas, a fábrica de lastras. Então, nossos investimentos foram naquilo que a gente acreditava que a gente estaria melhor preparado quando o mercado voltasse, né? E voltou, começou a voltar em final de 2019, né? E hoje as nossas indústrias estão operando a pleno e estão gerando altos níveis de rentabilidade, né? Porto Belo e Pointer, as duas indústrias, né? As duas unidades de indústria, né? Nunca a gente teve M&A fora do nosso radar, não, sempre esteve no nosso radar, né? E está no nosso radar. Mas, nesses últimos anos, a gente focou muito em projetos orgânicos, em investimentos em capacidades e também no crescimento do nosso varejo, né? A nossa estratégia é de crescimento do varejo, então a gente investiu muito em crescer a nossa rede de franquias e aumentar a nossa base de lojas próprias. A gente não tinha lojas próprias, hoje nós temos quase 20 lojas próprias e tem um crescimento importante. Então, a gente decidiu fazer de maneira orgânica, e fomos comprando lojas, e fomos aumentando a nossa base de lojas. Então, os investimentos foram naqueles projetos orgânicos, né? Tanto do lado industrial como do lado de varejo. E estamos fazendo um outro investimento agora, orgânico, com o crescimento nos Estados Unidos. Mas o que estamos fazendo primeiro é construir a demanda. A hora que temos a escala suficiente para colocar a fábrica, anunciamos o investimento da fábrica, tá? Mas não que a gente esteja fora de estar olhando a possibilidade de M&A. Legal. Um pouco dos nossos clientes, né? Aqui nós estamos falando dos clientes da unidade Porto Belo. Como eu comentei, a Porto Belo vende para as revendas e para os grandes home centers nacionais, e aqui são os clientes nacionais, mas eu poderia adicionar aí mais uns 10 clientes regionais, né, que são super relevantes. Em cada estado tem um home center importante, né? Mas os nacionais, os grandes nacionais são esses, e as grandes construtoras também nacionais que tem aí no nosso perfil, tá? Então, esse é um pouco do portfólio Porto Belo, unidade Porto Belo, fora as exportações, né? Lembrando, Porto Belo vende para as construtoras, para as revendas e exporta para todos os mercados, menos Estados Unidos, né? Aqui um pouco da nossa pergunta recorrente sobre a matriz energética, né? De fato, o gás natural e a energia elétrica são os principais fontes de energia, né? Como eu comentei, a gente tem todas as nossas plantas a gás natural desde 2000, né? É um grande componente no nosso custo, né? Hoje a parte de energia representa mais ou menos 24% aí do custo na unidade de Porto Belo Tijucas, né? E 30% na Pointer, tá? E a gente, de alguma maneira ou de outra, sofre um pouco das oscilações do preço do gás, né? Ao longo do caminho, isso tem sido um componente importante nos nossos decisões de preços e como equilibrar as margens à medida que o preço de gás oscila. Agora, nesse momento, é um dos pontos fundamentais de decisão em relação ao que a gente vai fazer com o preço, dado um pouco da pressão que a gente viu nos últimos anos, né? Ronei, aí sobre o preço do gás, eu tenho uma pergunta aqui do Victor Kitzman, do canal Small Caps, do portal Small Caps, que pergunta o seguinte: gostaria de saber mais sobre a questão dos custos do gás. Qual o impacto atualmente na operação e perspectivas? Há projeto para mitigá-lo no futuro? Olha, a gente teve no ano de 2021, que passou uma pressão de 70% de aumento de custo do gás, né? E a gente teve em janeiro. O nosso contrato geralmente tem ajustes de preços ou de custos em janeiro e em julho, né? A gente teve dois aumentos significativos no ano passado, e a gente, com esse aumento de custo, repassou aumentos de preços significativos aí no ano de 2021. Agora, em janeiro, teve um outro aumento, né? Uma grande discussão aí com Petrobras e tal. No primeiro momento ia ser um aumento de 70%, 60%, 70%, acabou ficando 25%. A gente, no estado de Santa Catarina, que entrou com uma liminar e acabou se beneficiando da discussão com a Petrobras, ganhou a liminar na primeira instância e ganhou agora também na segunda instância. Então, a gente manteve um aumento de 25% do custo de gás, ao invés de 70%. Então, é um aumento menor, a gente está fazendo um aumento de preço menor, né? E deve ter um aumento maior em julho, quando a gente tem um segundo aumento de preço. A gente conseguiu uma liminar que, de alguma maneira, não a gente, mas o governo, né,
de alguma maneira entrou com um processo e tal, e a nossa distribuidora aqui de Santa Catarina acabou passando esse reajuste para julho, né? O que significa que nós vamos, se não mudar nada, a gente deve ter um reajuste em julho. Mas o que é mais importante para responder a pergunta é que a gente vem com uma estratégia muito clara, né, de que a gente tem de impacto de custo, a gente vem repassando para os nossos preços ou por trabalhando o nosso mix. E o fato de ter o nosso negócio varejo, o nosso negócio B2C, permite também que a gente faça a melhoria dos nossos mix, trabalhe produtos de maior valor agregado. De alguma maneira, via preço e mix, a gente tem compensado os impactos de custo. E não vamos mudar esse caminho. A gente vai continuar trabalhando nessa direção. Tanto é que a gente vem mantendo e melhorando as nossas margens, mesmo com o aumento de custo. O que tem beneficiado a indústria como um todo, e a Portobello talvez tenha feito um trabalho um pouco melhor do que isso, porque se preparou com tecnologia de ponta e fez investimentos de capacidade nas tecnologias corretas, é que a gente tem tido, nesses últimos 18 meses, com a indústria operando a pleno, todas as fábricas operando a pleno, a gente tem conseguido maiores níveis de produtividade, né? E essa produtividade, essa eficiência na nossa indústria, a nossa equipe tem trabalhado muito forte nisso, tem ajudado a gente a fazer um pouco de offset, um pouco de minimizar ou reduzir o impacto dos custos. Então, tem o impacto do gás e a gente consegue produtividade, uma parte da produtividade, para não ter que repassar tudo para preço. Legal. Bom, queria entrar num outro tópico aqui que acho que é super importante para entender a nossa dinâmica, né? E é um tema recorrente, né? Falar assim, puxa, como o nosso negócio é impactado pelo ciclo imobiliário, o ciclo dos lançamentos, né? E aqui tem um slide bem educativo para me explicar o que acontece com o negócio de imobiliário. Bom, primeiro que o nosso negócio de construtora, primeiro o disclaimer aqui é que o nosso negócio de construtoras, né, ou a engenharia, ele representa hoje 15% do nosso negócio como um todo. É uma fatia do negócio da unidade Portobello, entendeu? E é a menor fatia, né? A gente vem crescendo mais e mais no varejo direto com a Portobello Shop e no varejo indireto com as revendas, né? Então, isso fez com que a gente tenha uma menor dependência das construtoras. Mas o ciclo imobiliário faz rodar toda a engrenagem e acaba fazendo com que a gente tenha mais reformas, mais troca de apartamentos, mais negócios como um todo. O nosso negócio hoje é muito mais de reformas do que, efetivamente, né, de vender para reformas via Portobello Shop ou via as revendas, do que o trabalho com as construtoras e com as engenharias. Mas o que é importante é entender que o ciclo de construção, né, um lançamento como um todo, tem geralmente, aí depende de estado para estado, mas a construção é entre 24 e 30 meses. Tá? E antes da construção tem o período de vendas, que geralmente é de 6 meses. Tá? O nosso negócio está impactado justamente nos últimos 12 meses do período de construção, tá? O período de acabamento. Né? Então, nos últimos 12 meses é onde a gente dá construção, então 12 meses de construção mais 12 meses de acabamento, ou 18 meses de construção mais 12 meses de acabamento, quando a gente está falando de uma construção de 30 meses. Tá? Então, é nesse momento que acontece a venda do porcelanato ou do cerâmico para a fase de acabamento. Sendo assim, né, se você contar que o D0 é hoje, né, qualquer impacto que exista numa venda em relação à engenharia, ou problemas nos lançamentos, ou dificuldade de venda, pode acabar impactando o nosso negócio lá na frente. Né? Então, quando a gente fala que vai ser lá na frente, é justamente por isso. Então, considerando hoje, uma mudança na dinâmica de lançamentos nos impacta entre o terceiro trimestre de 23 e o quarto trimestre de 24. Tá? A demanda de 22 e boa parte da demanda de 23 foi construída nos lançamentos de 2020 e 2021, justamente por esse quadro. Né? Então, é super importante que a turma entenda isso, e de que não a gente, apesar de ser cíclico, a gente não tem o mesmo ciclo da construção. A gente está no final do ciclo da construção. Ok? Bom, avançando aqui para a unidade Pointer, né, como você comentou, como eu comentei, é a marca de design democrático. Aqui tem um pouco dos nossos produtos. O produto é um produto regional, né? É um produto com tecnologia de massa seca, né, que é muito parecido com o que tem com a tecnologia do outro polo cerâmico do Brasil, que é o que tem na região de Santa Gertrudes, em São Paulo. A gente tem essa tecnologia lá na Pointer, é uma tecnologia um pouco mais barata
e, de alguma maneira ou de outra, propiciona aí a gente fazer um design, um preço mais acessível, com esse design mais democrático no Nordeste. Tá? A Pointer é essa planta também, assim, de última tecnologia, que a gente fez esse investimento significativo em 2015. Tem 2 fornos, né? Está aí operando há 18 meses a full capacity, né? Tá toda a pleno, assim como a Portobello aqui em Tijucas, né? E, como eu comentei, a gente tem os benefícios fiscais lá em Maceió, né, que ajudam na rentabilidade da companhia e que fizeram a gente ir para o Nordeste, né? Foi um pouco do fator decisivo na competitividade do Nordeste. Não foi só a parte logística, não foi só fazer um produto de mais acessível no mercado local, foi também os incentivos fiscais, né? E aqui um pouco dos clientes. A Pointer é uma réplica da Portobello, né, no sentido de para quem ela atende, né, mas com um produto local adequado à região Norte e Nordeste, com clientes locais, revendas regionais, construtoras regionais, concorrentes regionais. A gente opera, apesar de ser um grupo multinacional como a Portobello a gente opera como os players locais. Né? Então, isso é um pouco da história de Pointer. Né? Ronei, sim. Falando sobre a Pointer, aqui tem uma pergunta, mas primeiro um comentário. A Pointer começou a operar em 2015, só que ela chegou ao mercado justo quando houve uma virada negativa, não é? No ciclo. Sim. E isso terminou impactando o balanço da empresa nos anos seguintes. Então, dentro desse contexto, o Fábio Costa pergunta: a rentabilidade da Pointer já é parecida com a rentabilidade das unidades Portobello? Já houve esse catch-up? Bom, vamos lá. É fato que a gente entrou no mercado quando o mercado virou. Tá? Mas o mercado virou não só no Nordeste, virou como um todo. A gente teve um grande declínio do mercado em 2015, 16, 17, 18, só começou a voltar em 19. Né? Claro que foi mais forte no Nordeste, né? Até porque, historicamente, o Nordeste crescia duas vezes o resto do Brasil, e quando caiu 2 vezes o resto do Brasil também. Tá? Então, a gente fez um investimento, quando a gente entrou, não foi o melhor momento de mercado. Tá? E, de fato, a gente sofreu, não só na Pointer, mas aqui também na Portobello, nesse período que o mercado não teve bem. A gente continuou focado nos nossos investimentos, mas sim, sofremos com o tema de rentabilidade. Porém, como a gente não deixou de investir, a gente não deixou para trás os nossos planos, a Pointer, durante a pandemia, foi a que mais se beneficiou na volta do mercado, porque muitos players locais quebraram, não tinham massa crítica, não tinham a estrutura. E a gente ganhou, onde a gente mais ganhou market share foi no Norte e Nordeste. Tá? Onde a gente mais cresceu foi no Norte e Nordeste. E hoje a Pointer como eu comentei, acho que eu já comentei aqui, é o nosso negócio mais rentável. Dado a escala que a gente ganhou e a habilidade que a gente está trazendo na Pointer de trabalhar com o nosso produto mais premium. A gente tem um produto mais premium na tecnologia seca no Nordeste, os melhores clientes, as melhores construtoras, né? E, de fato, o turnaround da Pointer foi fantástico nesses últimos 2 anos, um pouco pelo nosso trabalho e um pouco porque a gente estava bem preparado e a gente acabou vendo vários concorrentes lá perderem mercado por não terem condições até financeiras, não seguraram aí o momento de pandemia. Aí eu queria deixar um comentário para os nossos seguidores e os assinantes, é que a Portobello, junto com outras empresas que estão em setores adyacentes ao da construção civil, que reagem com alguma desfasagem, tiveram problemas parecidos, de que entraram com capacidade no momento em que o mercado virou. Uma que a gente acompanha muito é a Dexco, a ex-Duratex, que sofreu muito porque ela se expandiu com uma capacidade significativa na parte de madeira. Então, eu analisando aí a carteira em 2016, eu perdi um ponto de entrada na Duratex. Se vocês checarem aí o gráfico, deu um piso,
Só que acompanhando a Portobello também, foi exatamente uma coisa parecida que aconteceu lá em 2018 ou 19 com a Portobello. Então, a gente vai vendo na Operação Condor os ciclos para ver, e de repente a gente perde um, mas como a gente acompanha vários setores, a gente consegue acertar no outro. Então, é legal isso, e essa slide que o Ronei mostrou sobre o ciclo, tá? Porque ele se aplica a outras empresas, como a Duratex também, tá? Ou a Eucatex. Eu tenho mais uma pergunta aqui do Guilherme sobre a Pointer, tá? Sim. Vocês têm a Portobello Shop e uma Pointer Shop. Vocês vão ter lojas próprias da Pointer ou tem? Não, olha, apesar de não ser o objetivo da Pointer vender na Portobello Shop, a gente tem produto da Pointer na Portobello Shop, tá? É um portfólio que está disponível na Portobello Shop, entendeu? Então, esse é uma das... O foco da Pointer é o Norte e Nordeste, mas a gente também tem nas lojas Portobello Shop para quem quiser comprar Pointer. Não é que não tenha acesso, não precisa de uma revenda, você pode comprar na Portobello Shop o produto Pointer, tá? A gente não tem planos de fazer uma Pointer Shop, alguma coisa assim, até porque já existe o canal via Portobello Shop, entendeu? É uma outra marca, não é o foco, entendeu? Mas para o cliente que quiser comprar Pointer, encontra nas lojas Portobello Shop. Legal. Avançando aqui para Portobello Shop, entendeu? Um pouco da nossa rede, nós estamos hoje com 138 lojas, 19 próprias, então um pouco do tema de M&A, a gente investiu muito nas lojas próprias, algumas dessas lojas próprias eram franqueados que a gente comprou, outras a gente construiu. Essa foto que está aqui na tela é a loja do Batel, uma loja linda, eram 2 lojas que a gente tinha em Curitiba, transformou numa mega loja. Essas lojas funcionam para a gente como um flagship, na verdade é um pouco do showroom da nossa marca, né? Então elas têm 1.000, 1.500 metros, né? São lojas grandes, investimento pesado que a gente vem fazendo, e a gente tem colocado as lojas próprias nas grandes capitais, né? E é um pouco disso. Essa de Curitiba, efetivamente, a gente tinha 2 lojas pequenas, colocou aí na melhor rua do Batel, em Curitiba, uma loja que é o equivalente a uma Gabriel em São Paulo, entendeu? Que é a melhor, que é a rua onde, de fato, tem várias lojas especializadas, e colocamos uma loja desse porte, né? Então, é um pouco disso. A parte da nossa estratégia tem sido muito crescer por lojas próprias, mas a gente está espalhado no Brasil todo, as franquias. A gente tem 4 formatos de lojas, né? Loja de 200 a 300, loja de 500, loja de 800, as mega lojas, aí, as mega stores, que são mais de 1.000 metros quadrados, que geralmente são próprias, e a Portobello Shop tem recorrentemente sendo reconhecida como uma das melhores franquias do Brasil, né? Recorrentemente ganhando prêmios. A gente tem franqueados super felizes, ganhando com muita rentabilidade. Ninguém quer perder uma franquia da Portobello Shop. Então, é um modelo de muito sucesso no mercado brasileiro, tá? Aqui um pouco das nossas lojas. Essa é a loja do D&D que a gente abriu faz um ano e pouco, né? Já mostrando um pouco dos nossos ambientes. Aqui um pouco da loja de Brasília, que é uma loja nova também. E aqui já um pouco Todas as nossas lojas já têm agora toda a exposição de lastras, né? Que é essa tecnologia que a gente trouxe para o Brasil. A primeira fábrica a produzir lastras no Brasil foi a Portobello, foi um investimento que a gente fez em 2019, 2020. Então, temos essa tecnologia e podemos fazer... Aqui você vê uma lastra de 1,20 por 2,70, mas a nossa fábrica pode fazer até 1,80 por 3,60, entendeu? Isso pode servir para revestimentos de parede, pode ser para piso, pode ser para fachada, pode ser para painéis. Tem muita gente usando lastras em substituição a painéis de madeiras. Então, e tem sido muito utilizado também para o nosso negócio de porcelanataria, que é um negócio que concorre direto com os marmoristas, né? Então, é o avanço um pouco da tecnologia nos grandes formatos, né? E aqui um pouco do que você vê na Portobello Shop, né? A gente tem desde produtos que a gente chama aqui mármores, que replicam mármores, as madeiras, as pedras, principalmente para piscinas, os mosaicos, acessórios, pisos em concreto. Então, você tem uma ampla linha de opções que a gente vê na Portobello Shop. Claro que o portfólio da Portobello Shop é exclusivo, né?
mas a gente tem um portfólio os mesmos acabamentos para a unidade Porto Belo, para revenda e para engenharia. Mas tudo que tem na Porto Belo Shop é exclusivo. Tá? E geralmente é exclusivo por 1 ano, que é o tempo que demora para que os nossos concorrentes, de alguma maneira ou de outra, copiem os nossos lançamentos. Tá? Rony, Sim. eu tenho aqui uma pergunta do Marco Antônio, que está com muitas dúvidas de várias, tem enviado várias perguntas. Uhum. Algumas são sobre a parte do varejo. Uhum. Ele planteia o seguinte, diz, eu não vejo bem a empresa estar no varejo, creio que acaba competindo com clientes potenciais, além de que ela tenha um impulso de delegar gerência de lojas dentro da família e desviando o core business. Tá? Eu acho que ele basicamente está questionando qual que é a lógica de a empresa estar no varejo. Marco, eu acho que a nossa estratégia está focada no modelo integrado. O modelo integrado pressupõe ter o varejo. O grande vantagem, talvez a nossa grande diferencial nesses últimos 2 anos, e a grande vantagem competitiva da Porto Belo é essa interação com os consumidores. Via os arquitetos, via os designers, né, toda a nossa rede, né, a gente consegue colocar esse produto aqui, que é super premium, que custa caríssimo, né? Justamente porque a gente tem a Porto Belo, que custa 3, 4 vezes mais do que um piso normal, justamente porque a gente tem a Porto Belo Shop. A gente consegue trazer os produtos de maior valor agregado, com preço mais alto, trabalhando com os arquitetos e designers e colocando tecnologia de ponta e melhorando o nosso mix. Nós só conseguimos trabalhar o preço e o mix justamente porque a gente tem a Porto Belo Shop. A gente não depende, de alguma maneira, das revendas para colocar o produto de maior valor agregado na ponta. Pelo contrário, as revendas seguem a Porto Belo Shop. Então, esse contato com o consumidor, essa habilidade de você direcionar o preço mix, são as grandes vantagens da Porto Belo Shop. Né? E é a única empresa no Brasil, e uma das poucas no mundo, que tem um modelo integrado de sucesso, é a Porto Belo. Né? Tanto é que nossos players, eles não querem, os nossos competidores, eles não querem, de alguma maneira ou de outra, não é que eles querem copiar o nosso modelo na indústria. O que todo mundo quer ter, os nossos maiores competidores gostariam de ter, é a capacidade de falar diretamente com o consumidor. Né? Então, e tentam desenvolver esse modelo. Né? Então, a gente não vê hoje esse tema de estar com o varejo como uma desvantagem. Pelo contrário, é a nossa maior vantagem competitiva. E é o que tem propiciado a gente ter melhorado muito a nossa rentabilidade, ter aumentado o preço e ter melhorado o nosso mix. Aqui um comentário, Marco Antônio, é que eu recomendaria você ir numa loja da Porto Belo Shopping, e eu acho que se parece, ou no meu caso, por exemplo, a gente foi como equipe, se infiltrou num evento da indústria, lá, eu não falei com você, Ronei, tá? Justo antes da pandemia, março de 2020, desses últimos grandes eventos que houve presencialmente, depois dessa pausa, e a gente viu as tendências, estavam aí a Portobello, Portinari, outras que não estão listadas, não me lembro do nome, mas era um evento gigantesco, onde iam arquitetos e tudo isso, a gente foi infiltrado. Deve ter sido na Revestir, você deve estar falando da Revestir. Isso, foi essa mesma. É Revestir, a última foi um pouco antes da pandemia, foi em março de 2020, foi a última Revestir presencial. Exatamente. Se vocês checarem, acho que no nosso Instagram, vocês vão ver algumas fotos dessa época, tá? E a gente foi visitando os diferentes estantes, como se fosse arquiteto, e enfim, com um papo, e vendo as diferentes tendências. Você vê uma concorrência aí e você vê claras diferenças na estética e nas tendências. Tá? Eu acho que você tem que ir e ver para entender. Mas é muito difícil você conseguir cobrar um preço a mais. Por exemplo, para mim, que não sou um especialista em arquitetura, se você não estiver próximo do cliente, porque quando você vai numa loja deles ou vai numa Revestir, você consegue ter uma noção de como é que isso
consegue fazer um diferencial estético na sua casa, tá? Então, eu não consigo ter esse diferencial se eu for numa loja, numa Leroy Merlin, por exemplo, tá? Ou um home center típico. Então, eu acho que é difícil você entender se você não tem um orçamento, ou você não é da área, ou você não entra na loja. Então, recomendo você entrar. É a mesma coisa que a gente faz, por exemplo, tentando entrar em loja da Tramontina ou de outras coisas, para vocês terem uma noção de por que tem esse diferencial, tá? Da Unicasa, mesma coisa, tá? Você vai numa loja delas e você vai perceber uma diferença com uma Marabras, por exemplo, tá? Você vai pagar mais porque você tem uma noção, e eu acho que é só vendo, tá? Porque ninguém nasce com a ideia de usar porcelanato, ninguém acorda um dia dizendo, olha, eu quero ter um porcelanato espetacular no meu banheiro, tá? Ninguém acorda com isso. Mas, se você for em algum evento, vir em algum local, alguma coisa, você consegue ter essa noção. E aí você vai ver, tá? Porque as lojas da Portobello Shop você consegue ter, pelo menos algumas, tem mármore, tem um monte de... a imaginação começa a voar e você fica impressionado com o queixo para baixo. De tanta coisa que você nem imaginaria que dá para fazer com porcelanato, tá? Acho que, Carlos, você tocou num bom ponto, e eu acabei não explorando isso, mas um dos grandes diferenciais também da Portobello Shop é o serviço, né? A gente faz o projeto junto com o arquiteto, a gente tem a solução completa, você tem todo um arcabouço de serviços, né? A nossa logística. Então, a gente tenta oferecer o máximo possível uma solução para o arquiteto e para o consumidor final. Coisa que você vai no home center, você provavelmente, uma loja de revenda, você vai comprar o produto, entendeu? Você não vai ter a solução que você tem, um pouco do que você descreveu, numa loja como a nossa, entendeu? Então, é um pouco disso também, e por isso também, esse valor agregado do serviço é um pouco do que a gente cobra, e tudo isso está na precificação, está nas margens e todas as outras coisas, é o que faz a diferença do modelo integrado. Tá? Deixa eu avançar aqui, que eu já vi que a gente já passou do nosso horário, mas vamos lá. Queria falar um pouquinho dos clientes da Portobello Shop e um pouco dos concorrentes. Aqui, como eu comentei, a gente trabalha com arquitetos, com designers, a gente fala com o consumidor final, a gente tem os canais digitais, tem algumas pequenas construtoras que vão na Portobello Shop também, né? E os nossos concorrentes, na verdade, são as lojas especializadas, e não tem um grande concorrente brasileiro, nacional, de lojas especializadas. É uma rede em cada estado, em cada cidade, entendeu? Eu coloquei alguns nomes aqui, na verdade, tem uma lista de uns 15 ou 20 lojas especializadas, que podem ser, assim, digamos, concorrentes diretos da Portobello Shop. Tá? O grande concorrente, efetivamente, são as revendas, né? E aí o Marco Antônio, comprar numa revenda ou ir na Portobello Shop, efetivamente, você vai conseguir um produto, talvez, a última inovação, a última tecnologia, o melhor serviço, a melhor solução para a tua residência. Quando você for numa revenda, e nada contra a revenda, porque a nossa revenda é um canal super importante, mas a oferta de valor é diferente. Tá? Então, um pouco disso que a Portobello Shop oferece, e a gente vem focando mais e mais em desenvolver o nosso DNA de varejo, né? Em aprender a operar como varejista, e não só como indústria, né? A Portobello ainda tem um DNA um pouco de indústria, né? Uma indústria que virou varejo, e hoje a gente quer ser um varejo com indústria, né? E, para isso, a gente está trazendo gente muito especializada. A gente acabou de contratar um executivo de muita experiência no varejo, o Romael, para ser o líder do varejo. Trabalhou aí na Renner, trabalhou na Hering, que tem um modelo integrado, um modelo muito parecido com o nosso. E a gente vem aumentando aí a nossa massa crítica de lojas, abrindo lojas em vários locais do Brasil. Aqui alguns exemplos, né, de lojas próprias e franquias que a gente abriu recentemente. Mas o foco aqui é ter uma equipe cada vez mais qualificada com o varejo, né? E cada vez mais falando a linguagem do varejo e entendendo a dinâmica do consumidor final, para que a gente, de fato, aumente também a nossa parcela do negócio varejo. Como vocês viram, hoje o varejo representa 32% do nosso negócio. A gente gostaria que essa fatia fosse um pouco maior, assim como a gente gostaria que a fatia internacional fosse um pouco maior, e essas são as duas alavancas aí do nosso crescimento. Tá? Falando da outra alavanca, é a Portobello América, né? E aqui tem que falar um pouco do que é o mercado americano, né? O mercado americano é um mercado
que tem baixa produção doméstica, mais de 50% do mercado americano é importado, né? E tem vários países que estão proibidos até de exportar para os Estados Unidos, né? Um pouco do que aconteceu nos últimos anos, tem um pouco de antidumping. Então, além de ter pouca produção doméstica, tem poucos países que podem exportar para os Estados Unidos. Então, uma grande oportunidade para a gente ter um modelo integrado, né? Replicar o que a gente fez aqui no Brasil, replicar lá com produção doméstica. E o americano valoriza muito o produto made in US, feito nos Estados Unidos, carimbado nos Estados Unidos e todas as outras coisas. Além disso, o mercado americano é um mercado muito de carpete, né? Aqui no Brasil, é muito de revestimento cerâmico, a gente tem a maioria das residências com revestimento cerâmico, lá é o carpete, né? Então, tem uma grande oportunidade de ganhar market share de carpete, entendeu? E a gente acredita muito nisso, então já tem um movimento de ir para cerâmico, né? E claramente um mercado que tem baixas taxas de financiamento, né? E tudo isso com a pandemia, tem um movimento de valorização da casa que aconteceu no mundo todo, acelerou muito a venda de imóveis, né? Mais urbano, entendeu? Também tem uma grande oportunidade. Então, é um mercado que está bombando há muitos anos, e diferente do Brasil, que tem mais volatilidade, ele vem crescendo constantemente, né? Um CAGR aí de 6%, ano a ano, 6%. Então, a gente vê uma oportunidade gigante de operar nos Estados Unidos com essa produção local, capturar essa oportunidade, fazer o desenvolvimento nos Estados Unidos do mercado para os grandes formatos, né? O mercado americano tem formatos muito específicos, ainda está num revestimento cerâmico muito pequeno, geralmente é um produto de 30 por 60. Aqui no Brasil, a gente vende 1,20 por 1,20, vende as grandes lastras, então é um produto ainda pequeno, né? Tem toda essa questão da colocação, e à medida que a gente vai evoluindo, desenvolvendo o mercado, né? Apesar de ser Estados Unidos um país desenvolvido, para revestimentos cerâmicos é um mercado de baixo desenvolvimento. E aí a oportunidade que a Portobello tem de ajudar a desenvolver o mercado e trazer o nosso know-how e capturar a oportunidade. A gente vem operando como distribuidora lá, e com a fábrica a gente vai ter a oportunidade de operar como player local, trazendo um pouco do que a gente fala aqui, né? A gente está passando... O mercado americano também opera muito pelos home centers, que a gente chama os big box, aí com Lowe's e Home Depot, que são os grandes home centers. Já existe uma migração também para o modelo integrado, as lojas especializadas, e aí que a Portobello entra com toda a gestão de marca, inovação, logística, desenvolvimento com os arquitetos. Então, tem toda uma perspectiva de replicar um pouco do que a gente já fez aqui no Brasil, num mercado que está em desenvolvimento, num mercado que está relativamente atrasado versus Brasil, versus Europa. Tá? Essa é um pouco da estratégia, aqui um pouco da nossa planta, né? Como eu comentei, a gente está no meio dos Estados Unidos, no Tennessee, né? Aqui um pouco do projeto. A produção está prevista para o início de 2023, tá? A gente aprovou esse projeto no final do ano passado, com o nosso conselho. É um investimento de 160 milhões de dólares, metade é um investimento que vai ser com build to suit, um aluguel. A gente está com um investidor americano fazendo aí um cheque de 80 milhões de dólares para a construção da fábrica. Os outros 80 milhões de dólares vão ser financiados com a nossa capacidade financeira, com os fornecedores italianos de equipamento. Boa parte dos outros 80 são maquinário, né? 60 dos 80 são maquinário. Hoje, a receita da Portobello América é por volta de 35 milhões de dólares, mas a gente vai passar de 100 milhões quando essa fábrica estiver operando. Uma área de 83 mil metros quadrados, a gente fala que é quase como um aeroporto, é muito grande o terreno. A gente vai ter uma planta de 2 fornos com 7,2 milhões de metros quadrados de capacidade, vai aumentar pelo menos em 15% a capacidade do grupo, né? Vamos gerar uns 220 empregos locais nessa região. E aqui vocês veem um pouco da foto de onde a gente está, essa foto dessa semana, né? A gente já fez toda a parte de terraplanagem, já estamos entrando no movimento de fundação, né? Estamos aí no ritmo acelerado, entendeu? E imaginamos que, como eu comentei, a fábrica vai estar pronta no final desse ano para começar a operar no início do ano que vem. Tá? Então, o ramp-up dessa fábrica deveria ser no ano de 2024, já deveria estar 100%. O primeiro forno, são 2 fornos, né? O primeiro forno entra em operação em 23, né? E o segundo forno em 24. Tá? Então, a gente vai fazer o primeiro forno. A demanda que a gente já construiu nos Estados Unidos, basicamente, já ocupa o primeiro forno. A gente foi para uma estratégia de construir a demanda antes de ter o forno, né? Um pouco diferente do que a gente fez no Nordeste.
onde a gente colocou o investimento e depois construiu a demanda. Aqui a gente já construiu a demanda, né? Então, o primeiro forno já entra basicamente ocupado, né? A gente já está encomendando o segundo forno para entrar em 2024 e tem um potencial gigante. Tem vários clientes nossos que querem encomendar o volume antecipado. A gente está tendo que gerenciar um pouco da demanda até para poder cumprir o cronograma nosso de investimento. Mas está tudo indo muito bem aí dentro desse contexto. Tá? Então, voltando lá para esse slide do ciclo e de como que o ciclo da construção civil ou essa desaceleração que poderia existir este ano, que poderia impactar a empresa no final de 2023, em 2024, por aí, isso poderia ser compensado pela entrada em operação da Portobello América. Sem dúvida. Que começaria... Sem dúvida. O fato de a gente colocar a capacidade lá é uma grande estratégia para atender o mercado americano, mas também a capacidade da gente exportar para outros lugares dos Estados Unidos. O custo é muito competitivo, o gás é muito competitivo, entendeu? A gente tem recursos naturais nessa região também para matéria-prima, para cerâmico, entendeu? Então, o investimento nos Estados Unidos, de alguma maneira, é um hedge natural para a nossa operação. Se a gente tiver algum problema aqui no Brasil com o mercado doméstico, sem dúvida, nós podemos expandir e acelerar um pouco dessa demanda que hoje está meio reprimida nos Estados Unidos, porque a gente nem tem a capacidade de atender. A gente está colocando a capacidade agora, mas poderia acelerar. O mercado americano é um mercado comprador, que está comprador de produção doméstica. Hoje a gente está fazendo uma fábrica que vai ser a mais da última tecnologia do mundo, e a fábrica mais recente do mundo é essa dos Estados Unidos, que a gente está fazendo com o último equipamento italiano, o mais recente, né? Então, vai ser a fábrica mais atualizada tecnologicamente do mundo, e isso deve dar para a gente a capacidade de crescer internacionalmente. Mas também as exportações aqui do Brasil, com o câmbio do jeito que está e seguindo desvalorizado, as exportações também no nosso são super rentáveis, né? Então, se a gente tiver algum problema em 23 no mercado doméstico, e a gente já viveu isso, naturalmente o negócio de exportação pode crescer. A Portobello já teve mais de 50% da sua receita em negócios de exportação. A gente equilibrou isso no passado, deu um equilibrado, e a gente está buscando, num primeiro momento, pelo menos voltar para esses 30%. A Portobello América coloca a gente, o crescimento da Portobello América, a ocupação desses dois fornos, coloca a gente nesses 30%, no horizonte aí de 5 anos. Tá? Aqui tem uma pergunta que tem a ver com o seguinte: a Portobello, o Ricardo Crepaldi, a Portobello América venderá apenas para Estados Unidos ou para a América do Norte inteira? Não, a princípio a demanda é para os Estados Unidos, né? A gente tem demanda suficiente para os Estados Unidos e ainda nos falta, tá? Mas a gente pode exportar para outros locais, tá? A gente está abrindo um capability, está criando uma capacidade de fazer para outros locais. Hoje a gente exporta todo do Brasil, né? A gente vai ter um outro site para exportar para a Europa, para o Canadá, ou para mandar para o México, entendeu? Então, essa possibilidade existe, mas a gente construiu os dois fornos já pensando na demanda dos Estados Unidos, que é uma demanda bastante alta e que vai continuar crescendo. Esse tema do ciclo imobiliário que a gente vê aqui no Brasil, entendeu? Ele existe em outros locais, mas o que tem aqui no Brasil é uma volatilidade, entendeu? E é uma flutuação que não necessariamente existe nos outros mercados. E nos Estados Unidos, o histórico dos últimos 10, 15 anos mostra que a gente não tem essa volatilidade. Então, é um mercado muito mais estável, que cresce a um ritmo de 6% por ano. E o Marco Antônio pergunta sobre o empreendimento no Tennessee. Ele gostaria de saber sobre endividamento, o impacto nos próximos anos. Olha, eu já vou falar um pouco sobre alavancagem, mas a gente aprovou esse tema do investimento na Portobello América, e nós temos uma política de estrutura de capital aprovada pelo nosso conselho de não aumentar a nossa alavancagem acima de 2,5. Eu falo isso todos os trimestres, em todos os nossos calls, que a nossa estratégia é de 2,5. Tá? O nosso conselho não permite a gente passar dos 12,5, entendeu? E é muito claro isso, entendeu? Então, todo esse investimento vai ser feito, primeiro, 80 milhões de dólares vai ser com um contrato de lease de 20 anos. Tá? Então, não é um investimento feito pela Portobello, a gente está fazendo um contrato, é um investidor americano que vai colocar esse cheque, vai financiar e vai ter um contrato de lease nesse modelo de build to suit. Os outros 80, sim, a gente vai financiar
com os italianos, geralmente é um prazo de 5 anos, nós vamos pagar com geração de caixa operacional, tá? Mas não existe a possibilidade de a gente aumentar a nossa alavancagem acima de 2,5. Eu posso falar que a gente vai trabalhar num limite inferior desses 2,5, e a gente vai estar trabalhando no nosso 5-year plan para ficar abaixo de 2. Né? A gente não quer ter nenhum risco de chegar nesse 2,5, então nossa projeção é ficar aí para o próximo volta de 2, para ter até uma margem de manobra caso a gente tenha alguma volatilidade no nosso negócio. Tá? Hoje nós estamos trabalhando com uma alavancagem de 1,5. Tá? Então, 1,4 foi o que fechou no terceiro trimestre. E aqui tem uma pergunta que pode, pessoal, isso pode ser muito técnico, tá? Então, tranquilo, Ronei, que a fábrica do Tennessee terá digitalização e automação Siemens PLC? Siemens é um dos fornecedores. Eu não tenho o detalhe, sinceramente, se a gente vai ter. O que eu posso falar... É muito técnico isso. O que eu posso falar é que toda a nossa parte de digital, né, as nossas impressoras e tal, né, porque é tudo digital, entendeu? Se vai ser Siemens ou não, mas é um dos nossos fornecedores, eu não posso falar, mas efetivamente nós estamos negociando com 5 fornecedores grandes de maquinário, entendeu? E depois tem toda a parte das digitais, mas qual fornecedor especificamente aí não dá para falar, não. Beleza. Obrigado. Bom, vamos avançar aqui. Então, falando um pouco da nossa performance recente, aqui tem um pouco de informação repetitiva, então vou passar rápido, porque quem já participou do call do terceiro trimestre já viu isso. Mas acho que um ponto importante é dar um pouco do filme, a visão do passado, né, do que aconteceu com a Portobello nesses últimos 2 anos. Né, e esse turnaround que a gente fez nesses últimos 2 anos, de 20 e 21. Né, e aqui volta um pouco do meu primeiro slide. A gente se preparou bem, a gente investiu no longo prazo, a gente fez investimentos, a gente sofreu quando o mercado andou de lado nos últimos anos de 2015 a 2019. Né? Foram quase 5 anos que o mercado não cresceu e a gente segurou a onda, mas a gente estava bem preparado para a retomada. E o que você vê aqui nesse slide é um pouco disso. A gente dobrou de tamanho, né? Cresceu muito ano passado, mesmo com a pandemia, está crescendo por volta de 50% esse ano. Né? Aqui são os últimos 12 meses, né? 1,8 é a foto, mas a gente deve fechar próximo de 2 bi quando a gente pegar aí os 12 meses de 2021. A nossa margem, a gente perdeu margem em 2019, vem focando muito forte em melhorar a margem, estamos trabalhando com margem bruta de 42%, e vamos manter essa margem de 42%, né? Manter esses fundamentos, né? E a nosso EBITDA também. A gente está trabalhando com um EBITDA hoje de 19%. Então, a gente não só superou a nossa performance histórica, que era por volta de 15%, e está hoje trabalhando com 19%. Tudo isso, né, quer dizer, estar bem preparado, capturar a oportunidade no mercado, ganhar share, isso fez com que, de novo, a gente crescesse em receita, trabalhasse o nosso mix, melhorasse a margem, melhorar a EBITDA, mas também foi crítico o tema da alavancagem. Né? A pergunta que veio aqui, né? A gente teve momentos difíceis onde a nossa alavancagem subiu, né? Mais até do que a gente gostaria, e a gente já, a partir de 2020, corrigiu isso e estamos trabalhando com esse patamar de 1,4, com um direcional muito claro de que no futuro não pode passar de 2,5. Tá? Então, esse é um pouco da história recente do turnaround do grupo. Né? Aqui um pouco da performance de mercado, a gente vem crescendo acima do mercado. Aqui tem um pouco dos indicadores públicos do Cielo, da Abramat, da Anfacer. Trimestre a trimestre, a Portobello vem performando melhor do que o mercado, apesar da gente não ter a leitura de quanto que é o share de da Portobello versus os competidores, a gente sabe que a gente vem crescendo mais do que o mercado e capturando essa oportunidade, e tanto na indústria, que é o índice da Anfacer, como também no varejo, que capta aqui um pouco da Abramat e do Cielo. Né? E aqui um pouco dos nossos indicadores trimestrais. A curva de crescimento é muito grande. Né? A gente atingiu no terceiro trimestre 6 recordes, que está em verde aqui foram os nossos recordes. A gente passou pela primeira vez de um faturamento no trimestre de 500 milhões. Né? Por isso que eu falo que o negócio hoje está rodando, é um negócio de 2 bi, porque a gente passou da marca de 500 milhões no terceiro tri, a gente passou de 100 milhões de geração de EBITDA num trimestre, uma margem de EBITDA de 20, então é um outro recorde. O nosso geração de lucro líquido no terceiro trimestre também foi um outro recorde, e a gente bateu aí o nosso menor nível histórico de alavancagem também. Então foram vários recordes que a gente quebrou no terceiro tri,
mostrando aí a consolidação do turnaround. Tá? Aqui um pouco da performance das nossas unidades, a gente cresceu 50% no trimestre, 25% no trimestre, vem crescendo 50% no ano, e todas as unidades vêm performando muito bem, vem crescendo duplo dígito, né? Mas é que é importante chamar aqui de novo, para a pergunta que foi feita anteriormente, os grandes alavancadores de crescimento têm sido a Portobello Shop e a Portobello América, são os que têm crescido muito. Mas a gente não tem deixado de crescer nas outras unidades. Pointer tem crescido muito, Portobello, a unidade de Portobello tem crescido muito. Então, o nosso mercado doméstico tem crescido num patamar de 57, foi o que aconteceu nos últimos 9 meses, e 48 o mercado interno, e as nossas exportações têm crescido 56. Né? Então, é uma combinação de todas as unidades crescendo e Brasil e fora do Brasil também num ritmo bastante acelerado. Né? Aqui um pouco do grande progresso nas nossas margens brutas, e aqui você vê um pouco do que aconteceu nos 9 meses. Né? A gente saiu de uma margem de 36 e está com uma margem de 42 porque a gente cresceu o volume, a gente precificou, melhorou o nosso preço e mix. Apesar da pressão de custo, nossas margens melhoraram, né? A gente precificou mais do que a pressão de custo. Né? Aqui nessa pressão de custo tem muito deficiência da nossa parte industrial, né? E melhoramos também a nossa rentabilidade pelo câmbio. Então, hoje estamos redando com esses 42. Então, a gente não vê uma mudança no nosso cenário de manter essas 42%, apesar da pressão de custos. Tá? O grande avanço também foi na parte de capital de giro. A companhia tinha aí quase 90 dias de caixa envolvido na parte no capital de giro. A gente trabalhou forte para reduzir o nosso ciclo de conversão. Hoje estamos trabalhando com 24 dias. O sexto recorde que a gente bateu é aqui no ciclo de conversão de caixa. Isso significa que a gente tirou mais ou menos 2/3 do investimento em capital de giro nesse último ano. Né? Então, ajuda também a entender por que a nossa alavancagem diminuiu. A nossa alavancagem diminuiu porque a gente melhorou o EBITDA, mas também porque a gente conseguiu reduzir o ciclo de conversão. A gente tem menos dinheiro investido em clientes, menos dinheiro investido em estoques, e a gente alongou o nosso prazo com fornecedores. Tá? E aqui um pouco da redução, isso tudo termina com uma redução da nossa dívida líquida, né? A gente alongou também, a gente fez uma emissão de debêntures recentemente de 300 milhões, uma emissão de NCS de 130 milhões, alongou o nosso perfil da dívida. Esse foi um dos grandes motivos também para que a Fitch tivesse melhorado o nosso rating em 2 níveis, porque não só a gente melhorou a geração de caixa, mas a nossa dívida está com o melhor perfil, então a gente tem menos amortizações aí no curto prazo, né? E também numa dívida que é basicamente em reais, não tem grande exposição ao câmbio nesse contexto. Tá? Então, é um pouco do encerramento da operação, quando a gente olha todos os fundamentos, aqui é onde, de fato, é o grande diferencial do nosso histórico de trabalhar com uma alavancagem muito alta. Né? Tudo termina numa alavancagem aí que permite a gente continuar investindo sem gerar preocupações dos nossos investidores. Tá? E aqui um pouco do que deve acontecer no quarto trimestre. A gente já fechou o quarto trimestre, aqui é um pouco do que eu falei lá no nosso call em novembro. Né? A gente deve ter um quarto trimestre também muito forte, com faturamento acima de 500 milhões. A gente já em outubro bateu o recorde de vendas novamente. Né? A margem deve ficar acima de 40, muito provavelmente próximo dos 42. E o EBITDA deve ser um número absoluto muito parecido também com o que a gente gerou no terceiro trimestre, com uma evolução positiva em relação ao quarto trimestre do ano passado, né? E com a manutenção da nossa dívida abaixo de 2,5, mas muito abaixo de 2,5. A gente vem operando com 1,4, 1,5, não deve ser muito diferente disso. Então, a gente vê um quarto trimestre que vai ser divulgado aí no dia 17 de março, muito alinhado com as perspectivas que a gente comunicou e talvez até com uma confirmação muito forte daquilo que a gente já vem falando recorrentemente, que a companhia vem crescendo, que o nosso objetivo é manter as margens no patamar que a gente chegou até agora, que a gente deve manter margem EBITDA e margem bruta, e que vai trabalhar fazendo investimentos, mas com alavancagem baixa. Com isso eu termino aqui. Vamos para a sessão de perguntas e respostas, mas já tiveram várias perguntas aí ao longo do caminho. Vamos. Com certeza. Eu tenho aqui, eu acho que tem muita pergunta, mas eu acho que para ir encerrando, eu queria fazer o seguinte.
você se lembra quanto que foi o payout, o dividend yield que o papel pagou em 2021, ou nos Sim, últimos 12 meses? sim. Aí depende um pouco do preço, né? Mas se você Uhum. considerar o nosso preço de fechamento em 2021, que foi de R$ 9,00, 9,60, né? E considerando que a gente fez 3 distribuições de dividendos, dá mais ou menos uns 11 a 12% foi o nosso payout de dividendos. A Portobello ficou entre as empresas que mais pagaram dividendos no ano de 2021. Isso porque a gente tem uma estratégia muito clara, há muitos anos a gente já tem isso de distribuir 50% do nosso lucro líquido em dividendos. Isso é público, está no nosso acordo de acionistas, é a nossa estratégia, nós vamos continuar executando dessa maneira, não vamos mudar isso, entendeu? Apesar de todos os investimentos. Quando a gente fala da alavancagem, é alavancagem para fazer os investimentos, capacidade no varejo, na Portobello América, nas nossas fábricas, e distribuir 50% do nosso lucro líquido em dividendos. Então, o ano passado foi um ano muito bom de geração de lucro líquido, né? A gente distribuiu forte dividendos, né? E é um yield que ficou aí. Então, isso é público, está nos rankings que saíram aí, ficou entre as melhores pagadoras de dividendos, assim como a gente foi dentro das empresas de small caps, entre as top 5, as small caps que mais valorizaram no ano passado, apesar da queda forte nos últimos meses. A gente foi o papel que mais, um dos papéis que mais valorizou no ano de 2021. Pessoal, e por isso é que a gente queria tanto fazer essa live com a Portobello, porque é um dos casos que a gente gostaria de replicar com todas as empresas da carteira. A gente se posiciona numa empresa que está na parte ruim do ciclo, alavancada, que você nem imagina ter uma distribuição poupuda de dividendos no curto prazo e que consegue realizar um turnaround rápido, que também teve sorte, porque o ciclo da pandemia foi bom para a empresa, acelerou o processo, e no caso dos nossos assinantes, eles tiveram um yield on cost entre 30% e 50%, dependendo do ponto dependendo da compra, do preço de compra. Então foi muito importante e a gente é uma coisa que a gente não previa na época em que a gente se posicionou na empresa. A gente simplesmente viu uma empresa que estava nesse ponto ruim do ciclo, com múltiplos extremamente descontados, e a gente teve a sorte do ciclo virar, de que houve um turnaround, uma mudança no management e as coisas se aceleraram, tá? Então, daí a pergunta é tem alguém que está preocupado por esse investimento nos Estados Unidos? A alavancagem pode ter alguma alta nos próximos anos? A visão de vocês é que se tudo der certo, você pretende manter esse 50% de payout, Sim, não não, é? não existe a possibilidade, entendeu? O grupo controlador é muito claro. Agora, a gente também, e isso também é público, está no nosso acordo, a gente vai distribuir 50% de dividendos sempre que a gente não tenha nenhum problema de atingimento dos nossos covenants bancários, né? Então, a nossa estratégia é muito clara, né? O nosso guideline e mandato do conselho é muito forte de que são 2,5 vezes o EBITDA. Nós estamos operando com 1,5 vez, né? Não vamos operar no limite superior, nós vamos operar mais, provavelmente um pouco menos, para fazer esses investimentos e dentro do possível, operar com um nível mais baixo, né? Já fizemos o nosso plano estratégico e temos claro que a gente consegue trabalhar com esses limites, com uma certa folga até, né? E o ponto dos dividendos, na verdade, é um mandato dos acionistas controladores, né? No sentido do que eles querem e todas as outras coisas, que acaba beneficiando os investidores como um todo, né? Poucas empresas no Brasil têm um payout assim de 50%. O que a gente está analisando, né, e vem trabalhando forte, é para que a gente faça, talvez dê mais visibilidade disso, né, esteja mais próximo do mercado, para que o mercado entenda que a Portobello é uma empresa de dividendos. Tá? E isso talvez não foi comunicado de uma maneira tão clara, apesar de ser público, nos últimos anos, e a gente vem, à medida que a gente vem fazendo a realização dos dividendos, o pessoal não só vê, mas se beneficia disso. Né? Então, o nosso papel ano passado teve uma valorização muito boa, e aí, um top da valorização, a gente, de alguma maneira ou de outra, também teve um dividendo muito forte.
E sem falar nas recompras, né, que na verdade diminui o número de ações e acaba quem está com quem estava no pool de acionistas acabou se beneficiando por ter uma participação até maior nessa distribuição de dividendos. Daí, outra maneira de distribuir recursos pro acionista é através de planos de recompras. Vocês, acho que, como que está o último plano de recompras e a outra, e nesse sentido a dúvida é, há planos para um novo programa de recompra de ações? Ou o que poderia gatilhar um novo plano de recompras? Então, vamos lá. Parou de projetar, pessoal? Parei, mas eu vou na... Eu queria mostrar um slide aqui que é sobre o tema da estrutura acionária. Estou mostrando. Tá bom? Então, a gente, se você pegar a foto de 2019, tá? O nosso grupo controlador tinha 50%. Tá? E hoje o nosso grupo controlador tem 60%. Eu tive aí, desde que eu estou na companhia, nesses últimos 2 anos, executei 3 programas de recompra. Um primeiro programa de recompra que a gente comprou bem no início da pandemia, uma ação a 3,55, mais ou menos 2,5% das ações, 2,5% do free float. Um segundo programa de recompra, onde a gente comprou 4% do free float, 4,4% do free float a R$ 9,00. E um terceiro programa de recompra, onde a gente executou agora, no final do ano passado, mais 4,4% a R$ 14,00, R$ 13,96. 3,55, 8,91 e 13,96, para ser mais exato, foram os preços que a gente fez das 3 recompras, e isso fez com que o grupo controlador saísse dos 50% e estivesse em 60%. Tá? A gente, de novo, não tem... esse é um movimento importante, né, de aumento da massa crítica do controlador, né, e a gente está analisando se vamos colocar abrir um novo programa de recompra ou não. Tá? Não está ainda no nosso radar, tá? Algumas empresas que estão com um papel bastante baixo têm feito recompra agora. A gente já começou a fazer esse processo nos últimos 18 meses. Né? Então, não é alguma coisa que está no nosso radar, nós estamos analisando, entendeu? De fato, mas não tem uma decisão muito clara sobre isso. Tá? E o ponto importante para falar sobre a estrutura acionária é que os 60% era efetivamente o que o grupo controlador gostaria de ter. Então, a gente atingiu esses 60%, ainda mantendo 40% no free float. O ponto da recompra é um pouco também disso que você bem colocou, né? A gente tem investimentos de capacidade, dividendos e recompra, né? São formas de você gerar investimentos no negócio e investimento para os acionistas. Então, nós temos que encontrar também esse balanço, né? Então, recompra pode ser uma alternativa, desde que a gente não coloque em risco a alavancagem de 2,5. Ótimo. E eu queria finalizar aqui com uma pergunta. São muitas pessoas, mas aí eu deixo o convite pro Ronei para uma nova live, tá? Aqui nos próximos meses. E a pergunta tem a ver já, eu acho que não é para o Ronei, é mais para mim, que tem a ver com que aqui o Marco Antônio fala, eu estou pensando em ampliar o meu percentual de ações da Portobello. Ele é acionista de 2013 na carteira dele. Estaria no rumo certo para médio e longo prazo? O Ronei não pode responder isso porque ele não é analista CNPI, tá? Mas eu vou te explicar a lógica aqui, Marco Antônio. Eu explico muito mais no nosso canal no Telegram e também para os assinantes, então eu não posso te entregar toda a resposta concreta, tá? Mas quando a gente se posicionou na empresa, ela estava no pior EBITDA dos últimos, desde 2011, tá? Era um EBITDA parecido com o de 2011, 2019. Era um ano ruim, a empresa estava super alavancada, a gente já viu isso. Só que esse negócio é cíclico. E em algum momento, a Pointer, por exemplo, ia ter que começar a empresa tinha uma capacidade que estava subutilizada. Então, quando o ciclo virasse, essa empresa ia ter uma expansão de EBITDA grande que também ia permitir que ela desalavancasse. Quando uma empresa desalavanca, é maior valor para o acionista, que no final foi o que terminou acontecendo quando, com esse payout, com esse dividend yield, que foi
maravilhoso, 30%, 50% dependendo do ponto de entrada dos nossos assinantes. É uma coisa que não é recorrente, tá? Porque o negócio é cíclico, normalmente, tá? Ter esse nível de yield, tá? Mas resulta que a empresa virou. Então, hoje em dia, o lucro, por exemplo, que eu tenho aqui projetado para 2022, é várias vezes, deixa eu ver quantas vezes é o EBITDA de 2019, tá? Quase 6 vezes. Então, vocês podem imaginar o que é isso. A gente investiu numa empresa que o múltiplo de EBITDA forward era de 7 vezes por aí em 2020, só que o EBITDA de 2020 que a gente colocava no modelo era uma coisa muito pessimista. De 2020 foi um ano muito bom, 2021 também. Então, hoje em dia, nessa época, a gente comprou em 7 vezes, porque havia uma virada do ciclo, só que a empresa tinha uma comunicação com o mercado que era menor, era mais fechada. Ela estava tentando fazer um projeto nos Estados Unidos no qual a gente não botava fé que ela fosse fazer. Agora eles estão fazendo e tem um plano de financiamento, a alavancagem não é problema, eles estão se comunicando com o mercado. Houve uma troca de management, vocês viram aí que foi em diferentes áreas da empresa. E o papel está negociando por mais ou menos, segundo o meu modelo e cálculos para 2022, com o preço de hoje, na casa de R$ 8, por volta de 4,5 vezes de EBITDA e 7 vezes preço lucro, tá? Então, e a gente tem o projeto de expansão nos Estados Unidos, etc. Esse múltiplo, quando você vê em relação ao histórico da empresa, no mínimo é alguma coisa de desconto entre 15% a 20% de desconto, dependendo de qual que é o múltiplo. Só com os múltiplos em relação à empresa. Então, você tem que ver, cada carteira é diferente, tá? O que se refere ao contexto da nossa carteira, também tem uma certa lógica, mas vocês viram toda a apresentação, viram essa evolução do case, uma empresa que já pode ser uma boa pagadora de dividendos, coisa que não era nessa época, ou seja, já houve uma mudança qualitativa e hoje a gente consegue comprar por um múltiplo de 4,5 vezes, sendo que nessa época a gente comprava por 7 e a empresa tinha vários problemas que hoje não tem. Então, a minha visão para o papel, em termos absolutos, é boa, tá? Mas você tem que analisar a sua carteira e eu acho que isso é que nem a Portobello Shopping. Você tem que ir, analisar, ver bem o que você pretende ter no longo prazo e aí que você ajusta. É uma obra de artesão, tá? É uma mistura entre arte e ciência. Mas em termos de números e lógica, é isso que eu falei aí, tá? Eu queria te passar aqui algum feedback de acionistas que participaram. O Marco Antônio diz que como acionista de 2003, desde 2013 tem acompanhado essa performance, acredita muito nos seus arrojados investimentos no exterior, les deseja sucesso, tá? E acho que tem mais alguns outros que enviaram e agradeceram aqui. Eu Carlos, queria também. Carlos, eu queria comentar um pouco disso, apesar de não ser, não posso fazer nenhuma recomendação, eu queria te dar alguns data points que confirmam um pouco do que você falou. Hoje o nosso papel com o preço atual e com o EBITDA que a gente gerou, está trading a 4,5 vezes o EBITDA. Tá? Historicamente, a companhia tradou a 6, 7 vezes EBITDA, então, efetivamente, são dados históricos e todas as outras coisas. Mercado de materiais de construção, isso é público, né? Ele roda a 8 a 10 vezes EBITDA. A gente, a Dexco, todos aqui no Brasil e no mundo, é entre 8 e 10 vezes. Tá? E negócios que têm varejo, nem se fala. A gente está falando aí de múltiplos de 15 e todas as outras coisas. Então, claramente, os múltiplos mudaram muito recentemente, entendeu? E é um pouco do que você falou. Né?
eu acho que é outro data point que é público, né? E a gente deve ver isso. Quem acompanha as movimentações dos controladores, e vocês acompanham muito bem, vocês devem estar vendo que os controladores estão comprando, né? Independente da gente ter um programa de recompra, os controladores vêm fazendo movimentações e acreditam no case. E os executivos também, né? Então, você está falando aqui com um executivo que é acionista e que também, de alguma maneira ou de outra, isso é público, né? Porque a gente tem isso que faz tudo isso. Então, tem um pouco de skin in the game, não só os controladores estão aproveitando a oportunidade, porque o preço, de alguma maneira, reflete uma oportunidade, os próprios executivos também. Mas é um pouco do que você falou, é um pouco de quem acredita ou não no case, tem a ver com um pouco dessa análise fundamentalista, e não uma análise gráfica, mas fundamentalista sobre os nossos negócios. Beleza, eu acho que é isso aí, pessoal. Eu queria agradecer Ronei, também para o Roger, do departamento de RI. Eu queria convidar vocês para entrar em contato com eles. Se tiverem dúvidas, tem vários de vocês que fazem modelos, cálculos, entrem, aproveitem que existe esse canal de comunicação. E queria deixar o convite para mais alguma live nos próximos meses, tá? Tá bom. Acho que podemos combinar aí uma live mais para frente e a gente volta e talvez faça um pouco mais de visão forward aí da companhia, né? Um pouco de visão para frente, entendeu? Acho que vale a pena. Vamos ver como a gente se organiza para fazer essa próxima. Eu queria agradecer para todos os que participaram, especialmente o Marco Antônio, que fez muita pergunta. É isso que a gente promove aqui, acionista e investidor que se preocupa e que enche o saco. No bom senso da palavra. Então está de parabéns, Guilherme, Ricardo, Crepaldi, Cauê, Vinícius, Victor, Tito, um monte de gente. Então, se vocês gostaram, dê like, se inscrevam no canal, no nosso Condor Insights, no Telegram, e ficam convidados para uma próxima live na semana que vem. Muito obrigado, Ronei. Um abraço. Abraço. Obrigado, Alex. Obrigado pela participação. Valeu. Tchau, tchau.